Olá, meu nome é Marcos Nunes da Silva, meu RA é 1090-818, estou no 10º semestre de Engenharia Elétrica da Universidade Uberaba, Polo Brasília. Moro em Planaltina, Goiás, onde ela é o 15º maior município goiano, segundo o IBGE, de 2017, aproximadamente 90 mil habitantes. Segundo o TRE do mesmo ano, havia aproximadamente 52 mil eleitores, que isso corresponde a 1,21 do eleitorado de Goiás. Em 1818, já havia registro de habitantes nessa cidade. Nosso município está a cerca de 20 quilômetros da cidade satélite de Planaltina, DF, que é o Distrito Federal, e a 55 quilômetros de Brasília, que é a nossa capital. Razão pela qual a faz ser uma cidade dormitório. Temos cerca de 5 mil servidores públicos, onde sua maioria não residem na cidade. É uma imensa população que sai de madrugada para garantir sua sobrevivência trabalhando na capital federal. Como a maioria do país, sofremos com a falta de infraestrutura e segurança pública. Vamos falar agora dos objetivos da República. A Constituição da Federativa do Brasil de 1888 é toda a história constitucional brasileira. É a mais preocupada com a tutela dos direitos humanos. Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil estão enumerados no primeiro artigo da Constituição, que assim dispõe. Conhecemos esse artigo a seguir, eu vou explicar mais ou menos esse artigo aí. O primeiro artigo diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, tem 5 fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Sentido social da vigente Constituição fica nítido logo na escolha dos princípios fundamentais do Estado. Quais sejam, né? A cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, postos juntamente com a livre iniciativa. No dizeres de Alberto Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, uma análise sistemática do texto constitucional faz ver, no entanto, um grande número de dispositivos constitucionais palmilhou claramente o caminho chamado Estado Bem-Estar Social. Fica claro, portanto, a intenção constitucional de evitar as desigualdades sociais que podem advir da consagração apenas livre da iniciativa como princípio fundamental, sem compatibilizá-la com os valores sociais do trabalho. Também com a finalidade de evitar o domínio de classes dominantes, consagrou o princípio do pluralismo político, segundo o qual devem ser compatibilizadas as opiniões políticas divergentes para o melhor gestão do Estado brasileiro. Dos princípios republicanos e democráticos, por sua vez, extrai-se o relevante parágrafo único da Constituição, que dispõe assim, veja só, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Dúvida não há, isso é fato. O legítimo detentor do poder, que é o povo. O exercício deste poder pode ser feito mediante a eleição de representantes através do voto direto, secreto e universal, mas também diretamente por meio de instrumentos como plebiscito, referendo, a iniciativa popular e a ação popular também. Depois dos princípios fundamentais do artigo 1,
A Constituição Federal aborda a cláusula de separação dos poderes, no artigo 2, e os objetivos fundamentais, no artigo 3. Esses objetivos são verdadeiros programas de governo a serem adotados, cujo método é de essencial conhecimento. No terceiro artigo, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. Raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Os objetivos elencados como fundamentais para a Constituição de 1988 consagram metas previstas na maioria dos tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos. A conclusão do objetivo da República, veja bem, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Agora eu vou falar um pouco de aprimorar a disciplina das instituições de direito. Acredito que deveria fragmentar os direitos trabalhistas e aconselhar com que os novos engenheiros devem fazer para que o Conselho aceite a pós-graduação como uma atribuição profissional. Como foi decidido em juízo da primeira vara federal de Manaus, questões burocráticas de conselhos profissionais não podem ferir o direito constitucional ao trabalho. Como entendimento, o juízo da primeira vara federal em Manaus obrigou liminarmente o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas a aceitar como aumento de atribuição profissional no currículo de um engenheiro eletrônico e de computação o mestrado em Engenharia Aeronáutica, que ele cursou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O pedido no CREA foi feito com base na resolução 1073/16 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, que revogou a resolução 1010 de 2005 para permitir que a pós-graduação, diferente da árvore de títulos ligados ao curso original, feito pelo engenheiro para aumentar a atribuição profissional. Questões burocráticas não podem afetar o direito do trabalho, explicou o juízo. Antes da mudança, o profissional somente poderia ter o aumento da atribuição se a nova competência derivasse conforme os critérios do CREA e do CONFEA. Com a mudança, desde que comprovada a conclusão do curso em instituições credenciadas, o engenheiro pode ter reconhecida a extensão. No caso, o engenheiro representado pelo escritório de advogados precisava que o CREA reconhecesse sua especialização na área aeronáutica, para que ele pudesse trabalhar como responsável técnico de uma empresa aérea. O não reconhecimento da extensão pelo CREA do Amazonas baseava-se em uma questão burocrática ligada à internalização da resolução do CONFEA. Para o juízo da primeira vara federal, um engenheiro tem o direito à formação da nova competência pelo Conselho Federal, pois não pode ser privado do exercício do direito constitucional ao trabalho. Fechando o raciocínio, eu vou ler aqui as palavras do juiz, da juíza, aliás. Verifico que deste o protocolo do pedido do CREA do Amazonas
em 13 de 2 de 2017, ainda não houve análise do requerimento formulado pelo autor, sendo desamarrado e aguardo sem previsão de finalização. Pela apreciação dos documentos pelo CREA do Amazonas, o que restringe o direito do livre exercício da profissão. Evidenciada está, portanto, a probabilidade do direito alegado, disse assim a juíza Jaira Maria Pinto Fraxen. Aí foi uma análise que eu fiz aqui, uma exploração sobre o que eu acho sobre essa disciplina que foi bem colocada, né, das instituições de direito. Eu acho que poderia ser mais fragmentada para que nós, futuros engenheiros e já engenheiros, pudéssemos saber dos nossos direitos, né, os direitos realmente dos engenheiros e também trabalhar dentro da legalidade. Esse é o meu ponto de vista e fica aqui a minha observação.